E aí, pessoal, beleza? Tranquilo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo o vídeo. Saiba que é um prazer enorme estar vindo aqui trazer essa opinião, trazer essa nova visão para vocês aqui. Pessoal, hoje eu vou falar da audiência pública que rolou dia 4, 5 e 6 de dezembro de 2024 agora, portanto tem pouco mais de um mês e meio, por aí, um mês e 15 dias, onde o ministro do STF, Edson Fachin, veio procurar entender, ele chamou pessoas para vir falar sobre a Uber, chamou a Uber também, chamou a 99, chamou a Bobitec, para falar sobre o que ele entende, o que o Ministério Público entende como uma relação de emprego entre a Uber e nós motoristas. Eu posso dizer para vocês que eu assisti todos os depoimentos, inclusive alguns colegas aqui, youtubers já fizeram, como o Black Uber, o Rovian Cavallo, o seu Cláudio Sena, Fernando de Floripa, alguns colegas aqui já falaram da audiência pública, mas eles pegaram só coisinhas assim, pequena, trecho de um minuto e pouco, para descer a madeira, mas não. Eu assisti tudo, assisti os 3 dias, e eu posso dizer para vocês, esse já é o 5º vídeo que eu estou gravando, eu gravei 4 outros antes, mas eu não quis passar aqui porque todos deram cerca de 1 hora e 10, 1 hora e 5, e eu falar, posso dividir em 2, né? Só que o que acontece? O outro canal meu que, depois que eu lancei a minha plataforma de trabalho, rodar para mostrar um serviço de aplicativos completamente novo, mostrando que sim, pode ser feito de outra forma, meu canal, os 3 canais no YouTube, no Instagram e no TikTok foram tirados do ar, tá? Mas até aí tudo bem, eu sabia que isso aí ia ser assim mesmo. E aí o que acontece? Como vocês nunca assistem as 2 partes, todas as vezes que eu coloquei 2 vídeos sobre o mesmo assunto, eu dividi e coloquei 2 vídeos, parte A e parte B, ou parte 1 e parte 2, vocês só assistem a parte 2. Não adianta. Todos eles dava 400 visualizações no segundo, 120 no primeiro, 380 visualizações no segundo, 180 no primeiro. Então eu falei, eu vou ter que fazer um vídeo só. E é isso que eu estou tentando aqui agora. Essa audiência pública foi para determinar a empregabilidade de nós em relação ao Uber, ou seja, os quesitos que relacionam a gente com a Uber, ou seja, que caracterizam a relação de emprego. E esses quesitos são 4: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. Vamos explicar cada um deles. A pessoalidade significa que o empregado é contratado por suas qualidades, suas aptidões, e não pode ser substituído por um terceiro. Digamos, você é operador de bolsa de valores. Então você é contratado e te coloca ali no terminal de computador e você vai fazendo o teu trabalho lá. Você não pode, digamos, colocar tua esposa, colocar teu filho. Não, porque é você que está registrado, é você que está logado ali, então é você que tem que fazer aquele serviço. No nosso caso aqui, somos nós. Inclusive, dependendo da operadora, a cada 3, 4 dias, a cada 2 dias, às vezes até 2 vezes no mesmo dia, como uma vez foi pela 99, você tem que fazer um reconhecimento facial, ou seja, para garantir que é você que está ali. Logo, há sim pessoalidade. Segundo quesito, subordinação. A subordinação é a dependência do empregado em relação ao empregador. Aqui, o que caracteriza a subordinação? Que nós fazemos tudo de acordo com o que a Uber quer. Inclusive, essa avaliação de estrela que o passageiro dá ao final, ele é uma espécie de controle de qualidade da Uber, ou um supervisor, como alguns dizem, mostrando para a Uber, olha, o motorista trabalhou para mim direitinho, ele me transportou legal, para ela, inclusive, manter você na plataforma, tá? Então, está sanado, está satisfeito o quesito da subordinação. Terceiro quesito, onerosidade. Onerosidade significa que o contrato de trabalho é remunerado, ou seja, o empregado recebe um salário. Muito embora sejamos autônomos, o que acontece? Nós não ficamos com o dinheiro. Mesmo quando o passageiro te paga em dinheiro, mesmo quando ele te paga no Pix na tua conta, é descontado lá dela. Porque a maior parte ela recebe em cartão, né? Então ela vai descontando cada vez que você recebe em dinheiro ou em Pix, ela desconta lá. Aí o que acontece? Quando você recebe na segunda-feira, aquelas granas que você já recebeu, vem tudo descontado. Então, sim, há uma onerosidade. Por quê? Porque o passageiro paga, mas não diretamente para nós. Mesmo quando ele nos dá o dinheiro, ele paga para ela. Ela oferece o serviço para ele e ele paga para ela. Então, quando você recebe, você não recebe do passageiro, você recebe dela. E isso caracteriza a onerosidade. E o quarto quesito é a não eventualidade. Você está ali todo dia. Você trabalha das 5 à meia-noite, ou você trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde, então você está ali todo dia. Isso só não é caracterizado quando é uma pessoa que, sei lá, tem uma atividade já que satisfaz ela, ela vem trabalhar no aplicativo só para curtir um barato, só para ver gente nova, para trocar uma ideia. Aí eu acho um cara
Se chegar no lance do aplicativo, mano, pô, muito legal, conheço uma parte de gente bacana, gente legal, mas eu curto muito, tá ligado? Curto muito. Esse daí, ele vem hoje, aí vem daqui a 5, 6 dias, depois vem 2 dias depois, aí vem depois de mais de um mês. Então isso, nesse caso, não caracteriza o direto, dele estar ali, dele estar prestando serviço direto. Isso daí é eventualidade, o que não é o caso da esmagadora maioria de nós que tem a plataforma como, sim, meio de sustento, tá? Então, satisfeito isso daí, eu vou mostrar para vocês como que a Uber foi massacrada, não só a Uber, tá? Uber 99, todas elas foram massacradas pelos agentes do Ministério Público por uma advogada de uma motorista do Rio de Janeiro que meteu a Uber no pau. Ela também estava lá para testemunhar contra a Uber, para participar dessa audiência pública. Gente, vocês estivessem lá, vocês iam até ficar com pena da Uber. Não com pena, mal dizer, mas eu ver que a Uber estava sem saída. Tanto que, quando a representante da Uber e a representante da 99, até mesmo o cara que é o representante da Mobitech, que é a associação que reúne todas as empresas de prestação de serviço de motorista de aplicativos, vocês iam ver que eles estavam com uma cara passada. A da Uber, então, é a que ficou mais flagrante para mim. A doutorinha lá, uma mocinha, lourinha baixinha, ela sorria, inclusive veio com um ataque de fofurice. Vocês vão ver, vocês vão ver. Primeiro eu vou passar a opinião do Dr. Renan, vocês vão ver que o cara é estupendamente estupendo. Vamos lá. A Uber, ela não é uma plataforma digital. A Uber, ela é proprietária de uma plataforma digital. Plataforma digital é uma infraestrutura utilizada pela empresa que permite com que ela organize e programe o desenvolvimento da sua atividade econômica. Ou seja, plataforma digital é uma máquina, é um artefato técnico. Sendo assim, o foco do debate deve ser a relação que ocorre entre a Uber, enquanto um agente econômico que utiliza a plataforma digital como um instrumento, e os motoristas. Além disso, é fundamental que a gente compreenda o setor econômico no qual a Uber atua, qual que é a sua real atividade econômica. Ela afirma que ela é uma empresa de tecnologia e uma mera intermediária. Contudo, isso está muito distante da realidade. Ninguém abre o telefone celular e acessa o aplicativo da Uber para comprar uma tecnologia ou para procurar um motorista específico, até porque essa possibilidade ela não existe. O que os clientes buscam vai ser a prestação do serviço de transporte, que é o que é oferecido pela empresa. Não é à toa que existe a opção de avaliar o trabalhador ao final da corrida, porque isso serve para que a empresa verifique se a corrida foi prestada e realizada nos exatos parâmetros em que ela pretende que seja. A própria Uber, para o que realmente importa para ela não se considera como uma mera intermediária ou como uma empresa de tecnologia. No Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, ela pediu seu registro como empresa de transporte. Além disso, essa situação ela se assemelha muito com o caso que essa própria Suprema Corte já decidiu, quando foi apontado que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, eles devem ser tratados como meios de mídia, comunicação e publicidade, principalmente quando direcionam ou monetizam os dados, informações e notícias vinculadas em suas plataformas, auferindo receitas. Ou seja, é fundamental para que a gente olhe o que essas empresas de fato fazem. Feitas essas considerações iniciais, tendo em vista o objeto desse recurso extraordinário, é preciso que a gente desvele a dinâmica da relação entre a Uber e os motoristas, apresentando os dados e evidências como requerido pelo ministro relator. Nessa ação, em que o MPT sustenta que há uma relação de emprego entre a Uber e os motoristas, foi celebrado um acordo processual no qual a empresa apresentou documentos digitais relacionados ao cadastro dos motoristas, o histórico de transações, quantitativo de notificações, situação cadastral, relação de descadastramento e histórico de bloqueios. Dessa forma, o MPT, por meio de um relatório de análise de dados, foi capaz de demonstrar a forma pela qual a Uber gerencia a atividade dos trabalhadores. Aqui, os algoritmos eles vão ocupar um papel central. Os algoritmos eles devem ser vistos como conjuntos de etapas de um processo em que o objetivo é a solução de um problema ou a execução de uma tarefa. O caminho que o algoritmo vai percorrer para desempenhar a sua função, ele é registrado para possibilitar a repetição e instruir outras máquinas para a realização dessa tarefa.
Quem define o teor do algoritmo é um ser humano para atender determinados interesses. Quem define o teor do algoritmo é um ser humano para atender determinados interesses. Quem define o teor do algoritmo é um ser humano para atender determinados interesses. No caso concreto que a gente debate, o algoritmo é programado conforme os interesses comerciais e econômicos da Uber. Nesse contexto, são diversas as atividades relacionadas com o gerenciamento da mão de obra por meio da programação algorítmica, como a distribuição de atividades entre os trabalhadores, a fixação do trabalho, a indicação de um tempo para realizar essa atividade, a avaliação dos trabalhadores, a aplicação de sanções, entre outras. Nesse modelo, o sistema de avaliações ele é um dos principais instrumentos que permite essa forma de gerenciamento da mão de obra. A avaliação dos clientes ela leva em conta a expectativa gerada pela empresa acerca da forma da prestação do serviço de transporte, o que influi na distribuição do trabalho e na permanência do trabalhador na plataforma. A partir dos documentos digitais apresentados pela Uber no processo judicial que mencionamos, o MPT, como expressamente demonstrado na sentença, foi capaz de demonstrar que, 1. A Uber controla de forma pormenorizada a atividade desenvolvida por cada motorista, tendo informações completas a respeito dos dados pessoais dos trabalhadores, valores recebidos, número de corridas realizadas, período de trabalho, tempo de atividade, de inatividade e de espera. As notas dadas pelos clientes da Uber e a média que se forma a partir daí, ela serve de parâmetro para a empresa distribuir ofertas de corridas para os motoristas, suspender e bloquear os trabalhadores, precificar o valor da viagem, enviar promoções, dentre outras ações. 3. Quanto maior a nota do motorista, maior a quantidade de promoções recebidas. Quanto maior a nota do motorista, mais corridas são enviadas para o motorista. Quanto maior a nota do motorista, maior a remuneração média de trabalho. A Uber bloqueia unilateralmente os motoristas por descumprimento de norma ou regulamento, exercendo o controle da quantidade de vezes em que os trabalhadores são punidos. A Uber cria estímulos para que os motoristas trabalhem nos exatos termos que ela deseja, criando campanha de recompensas para que os trabalhadores cumpram metas unilateralmente estabelecidas pela empresa. A Uber cria estímulos para que os motoristas trabalhem nos exatos termos que ela deseja, criando campanha de recompensas para que os trabalhadores cumpram metas unilateralmente estabelecidas pela empresa. As taxas de aceitação e de cancelamento, elas vão afetar diretamente a quantidade de trabalho dos motoristas, sendo que a Uber distribui mais corridas para os trabalhadores que aceitam mais e cancelam menos viagens. Como foi apontado na decisão, ficou demonstrado que a Uber decide quem pode ou quem não pode dirigir por intermédio da sua plataforma. A Uber impõe regras de trabalho para dirigir por intermédio da sua plataforma. A Uber controla em tempo integral as atividades dos motoristas. A Uber conhece de forma ampla e irrestrita tudo que é feito pelos motoristas. A Uber tem amplo poder fiscalizatório das atividades dos motoristas e a Uber tem poder de punir por meio da restrição de chamadas, suspensões temporárias e bloqueios definitivos. Trata-se, portanto, de um sofisticado sistema de gestão de mão de obra que apenas atualiza, por meio dos algoritmos, a ascendência típica do vínculo de emprego. Provavelmente, nenhuma demanda anterior a essa tenha tido a amplitude do caso que aqui se analisa e também, por isso, não puderam ter o completo conhecimento da relação, como ocorre no caso presente. Por esse motivo, o acesso ao relatório elaborado pelo MPT e a manifestação da Uber sobre esse documento, que estão em sigilo nessa ação civil pública, é crucial para que os excelentíssimos ministros dessa Suprema Corte possam obter a maior quantidade de elementos reais para decidir o presente caso. Portanto, eu peço vênia para sugerir a Vossa Excelência que, se assim entender, requisite os referidos documentos como subsídios para a importante decisão que será proferida, especialmente diante das indagações expressas no despacho de convocação da presente audiência pública. Então, Excelência, para o Ministério Público do Trabalho, em razão de todas esse histórico de atuação e profusão de atuação em relação ao tema, para o MPT está clara a natureza jurídica das relações de trabalho que existem entre os motoristas e a Uber. Na Constituição Federal,
não existe qualquer norma que vede ou que seja incompatível com o reconhecimento da relação de emprego entre trabalhadores e as empresas proprietárias das plataformas digitais. Impedir essa possibilidade afasta os trabalhadores de direitos básicos necessários para o exercício da sua cidadania. Deixo aqui, na Secretaria, cópia dessa manifestação, bem como um dossiê elaborado pelo Ministério Público do Trabalho, abordando outras questões que, pelo tempo expedito, não foi possível abordar nessa ocasião, a fim de serem entregues à Sua Excelência, ministro relator, para um eventual aprofundamento do caso. Muito obrigado. Vocês viram aí, ele falou das duas coisas, dos dois quesitos, da subordinação, e inclusive falou um negócio muito bacana, que eu só vim descobrir agora, porque como eu não acompanho ele, como é do Ministério Público, ele sabe uma das coisas mais de perto, porque ele entra por dentro do sistema. A gente tem que esperar a coisa acontecer. A Uber pediu, no Instituto Nacional de Patentes Industriais, Propriedade Industrial, ela pediu o registro como empresa de transportes. Só que se ela for empresa de transporte, ela vai ter que ter pelo menos uns 10, 15 carros dela. Aí você fala, ela vai se ferrar agora quando ela começar a fazer transporte de pessoa, ela vai ver que ela vai tomar no toba. Não vai fazer. Primeiro porque ela teria que contratar motorista, ela não vai fazer isso. Ela vai pegar esses carros, vai listar na plataforma, talvez dê um número de serviço para ele, tipo assim, a NTT, tá? E vai entregar para os diretores dela, diretor de informática, diretor de marketing, diretor de RH, diretor de negócios, então vai para a própria dona Silva Pena, e eles vão usar esses carros, mas jamais esses carros vão para a rua para fazer trabalho, tá bom? Agora, nós vamos assistir o testemunho da doutora Meliane Vilar, ela que é advogada da Viviane, uma motorista lá no Rio de Janeiro, que trabalhou para a Uber durante um tempo e depois a Uber pegou e meteu o pé no traseiro dela e ela ficou muito brava porque ela deu os melhores dias dela, deu talento, né? Dedicou uma parte da história da vida dela para trabalhar pela Uber e a Uber simplesmente, quando não interessava mais, meteu-lhe o pé no traseiro. Vamos escutar a doutora Meliane. Para que haja a caracterização da relação de emprego, é necessária a concomitância de pressupostos. A pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação, conforme prescrevem os artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. E, no caso, em debate, esses requisitos foram evidentemente apreciados. A pessoalidade, pois a Viviane sempre prestou pessoalmente o seu trabalho. Tinha uma ideia específica, individualizada, que a impedia de ceder essa ideia e que, por isso, o trabalho só poderia ser prestado por ela. O trabalho não era eventual. A Viviane prestava em caráter permanente, independentemente de fixação de jornada, pois o trabalho atende aos fins do empreendimento econômico da empresa. A Uber é uma empresa de transporte de passageiros. E a plataforma é um mero instrumento essencial que serve para intermediar a atividade entre a motorista e os serviços que devem ser entregues aos passageiros. A Uber é uma empresa de transporte de passageiros. E a plataforma é um mero instrumento essencial que serve para intermediar a atividade entre a motorista e os serviços que devem ser entregues aos passageiros. Quanto à onerosidade, o preço calculado é fixado pela Uber, sem qualquer interferência dos motoristas. Nesse sentido, a força de trabalho de Viviane e o produto desse trabalho não permaneciam em seu domínio, jamais permaneceram, eles eram entregues à Uber em sua integralidade. O tratamento jurídico dado ao pagamento feito pela Uber ao motorista é o salário por obra ou serviço. Uma modalidade de salário variável, constituído por um percentual sobre o valor do resultado da atividade executada. Além do mais, o recibo não é em nome da Viviane, é em nome da Uber. Quanto à subordinação, devo dizer que não há nada de novo na análise deste caso. Temos a velha e clássica subordinação. O trabalho oferecido por Viviane à Uber, ao longo das 1.188 viagens realizadas em 7 meses, também é protegido pela CLT, quando a relação se enquadra no tipo mais clássico e mais comum, que é o contrato de emprego. Graças ao princípio da primazia da realidade sobre a forma, um dos mais importantes na sistemática do direito do trabalho, é que se pode verificar que o modo de operação da Uber expressa enfaticamente uma relação de emprego.
A subordinação algorítmica é mera licença poética. O trabalhador não estabelece relações de trabalho com fórmulas matemáticas ou mecanismos empresariais utilizados na prestação do trabalho, e sim com pessoas físicas ou jurídicas, detentora dos meios produtivos que podem ou não servir de algoritmos no controle da prestação de serviço. Pois bem, o que nós estamos discutindo aqui, nesse momento, é a clássica tensão entre a detenção dos meios de produção pelo patrão e a subordinação do empregado. Viviane esteve subordinada à plataforma nos exatos moldes do parágrafo único do artigo 6º, que estabelece que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fim de subordinação jurídica. Não há nada de ultrapassado na CLT. Bom, vocês viram aí, né? Não tenho nem mais o que falar, cara. A mulher foi monstra. Ela foi cabal, ela foi competente, ela foi eficaz em dissecar toda a situação. Então, não vou nem falar mais nada. Agora, eu vou passar o testemunho da diretora da Uber, que é onde eu falei no começo que ela teve um ataque de fofurice. Vejam se pode um negócio desse. Prestem atenção. Vamos lá. Após algumas vitórias, as primeiras vitórias, na verdade, junto ao TST, tivemos uma primeira derrota, alguns poucos anos atrás. E quando eu saio da sessão de julgamento, já estou me direcionando aos elevadores da saída do tribunal, um servidor público do TST que estava acompanhando a audiência, a sessão de julgamentos, ele grita o meu nome, me chama, angustiado, e me pergunta: doutora, o que vai acontecer agora? A minha família inteira complementa a renda utilizando o aplicativo da Uber. Então, vocês viram aí? No ataque de fofurice dela, ela fala de um cara que tinha uma dependência, a família dele tinha uma dependência dos aplicativos. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Sim, a gente sabe que isso pode acontecer e com certeza acontece. O problema é que ela está meio que jogando que todo mundo, ou pelo menos 50%, 60% das pessoas, tem esse vínculo maravilhoso com o Uber, quando a maioria é só chicotada, é só chibatada. Quem trabalha aqui vê. Não pode ser bacana uma empresa que, no mundo inteiro, os motoristas em queixo. Você pega várias matérias que tem na internet, que tem jornal, inclusive tem uma que me impressionou bastante. Eles falam, uma empresa com o nome com apenas 4 letras coleciona problemas com os seus prestadores de serviço ao redor do mundo. Ou seja, não é só no Brasil que essa empresa é FDP, é no mundo inteiro, é o modelo, eu chamo ele de modelo escravagista cafetino. Escravagista cafetino, escravagista porque a gente tem uma semi-escravidão, e cafetino por quê? Porque a gente trabalha, a gente faz tudo e o dinheiro fica todo com ela e ela nos dá quanto que ela quer, exatamente igualzinho o cafetão que tem lá na zona do Baixo Meretrício. E agora eu vou mostrar uma continha rápida que a doutora da Uber fez para mostrar o quanto essa empresa é mentirosa, o quanto que essa empresa é nefasta, o quanto que essa empresa é daninha. Ao longo do tempo, todos esses anos que ela já existe, ela já coleciona um bocado de coisas ruins aí. Então eu vou mostrar essa afirmação dela porque o número, ele tem uma coisa em si, ele é carregado de verdade. Você vê quase toda vez que alguém quer comprovar alguma coisa, sempre vem número. Digamos, você chegou tarde ontem, cheguei aqui, ó, 3 horas da manhã, número. Você come muito? Ah, sim, eu como um prato de meio quilo, 800 gramas. Ah, eu como de uma marmita, eu como 2 marmitas. De novo, número. Eu vou mostrar a afirmação da doutora para vocês e depois eu volto com uma continha e para o fechamento. Quero falar agora, brevemente, sobre o impacto da Uber nos motoristas. Em algum momento das suas vidas, 5 milhões de brasileiros geraram renda com o aplicativo. Isso equivale a 140 bilhões de reais. Repito, 140 bilhões de reais foram repassados pela plataforma aos motoristas nos últimos 10 anos de Brasil. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer essa conta aí. 140 bilhões, vamos dividir isso daí por 5 milhões de motoristas. Vamos ver quanto dá isso aqui? Dá 28 mil reais por motoristas, certo? Ela disse que isso daí foi ao longo de 10 anos, então vamos dividir por 10,
E nós vamos ter R$ 2.800 por ano, que, dividido por 12 meses, nós vamos ter R$ 233,33 por mês. Não tem condição. Então vamos pegar uma cifra um pouco mais real de motoristas aqui. Vamos apagar esse daí. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar aqui, tá? 140 bilhões e vamos dividir isso por uma quantia mais plausível de motoristas. 1.350.000. Isso daí nós vamos ter, então, R$ 103.703,70. Vamos abandonar essas últimas casas aqui, tá? Esses R$ 103.703,70 dividido em 10 anos vai dar R$ 10.370,37 por ano. Aí nós dividimos isso daí por 12 e nós vamos ter R$ 864,19 por mês, o que também é um número bastante esquisito. Bom, viram aí? Eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai esticar para aquela uma hora e pouca aí, e eu não quero isso. Eu espero que vocês tenham entendido que essa empresa, ela não é de todo ruim, até porque não existe nada 100% ruim e também não existe nada 100% bom. Mas dentro daquilo que ela nos propõe, que todo mundo acha, como era lá no começo, que ela é uma empresa maravilhosa, que ela nos dá dinheiro, que ela nos faz ficar felizes, já foi. Ela agiu como um autêntico traficante. Ela foi nos dando as primeiras doses de graça. Quando a gente viciou, opa, agora você já é um consumidor normal, cara. Agora é o seguinte, agora você vai ter que pagar que nem todo mundo. E resultado? O que nós pagamos são os pedágios maravilhosamente de 50%, 60%, 44%. Eu digo, pessoal, isso tem que parar. E só quem vai parar isso somos nós, motoristas. Não esperem que o Ministério Público, que o STF, que alguém vai fazer alguma coisa. Somos nós. Nós que temos uma coisa importantíssima na mão, que é o nosso carro. O nosso carro é a melhor moeda de negociação com essa empresa. Só que nós temos que entender isso, nós temos que nos cotizar, nós temos que nos unir. E, infelizmente, eu não vejo isso da parte de nenhum presidente de associação estadual e nem da parte do seu Paulo Xavier, que é o presidente da FEMBRAP, a Federação Nacional que congrega todas as associações estaduais. Porque, gente, nós temos que nos unir. Eu não esqueço aqui, no outro vídeo que eu passei, um pessoal lá em Goiânia reunido, não tinha um cara da Associação de Goiânia lá para aglutinar o pessoal, para reunir, para mostrar alguma coisa diferente, para criar um juízo na cabeça dele. Simplesmente, olha, vamos parar. Os motoristas até decidiram parar, porém, cadê a mentalidade? Cadê o líder que vai puxar essa turma para a direção que essa turma precisa ir? Esse é o grande problema no Brasil. Liderança. Nós não temos liderança, cara. É foda falar isso, mas infelizmente é assim. E porque a gente não tem liderança, a gente fica bate para lá, bate para cá, bate para... Ou seja, como os esforços não são coordenados, eles ficam desse jeito. Ficam perdidos. Porque quando um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra, você não consegue chegar a um denominador comum. Porque aí tem componente de ego, tem componente de vaidade e várias outras coisas. Até o próximo vídeo.